Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus continua falando nossa preparação para o fim dos tempos, e aqui no caso bem concreto, para o julgamento. Nós seremos julgados. E a expressão que ele usa para que a gente perceba esse julgamento é a fim de ter forças para escapar a tudo que deve acontecer e para ficar de pé diante do Filho do Homem. O réu ficava de pé ao receber a sentença do juiz. Aqui é Jesus que vem para nos julgar. E qual é a exortação que Jesus nos dá para que estejamos prontos? Ele diz: tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis. Aqui, essa realidade do coração insensível, como se fosse um couro grosso, como uma mão calejada, aquele couro grosso que já não tem mais a sensibilidade, a fineza. Pois bem, para que os nossos corações não fiquem insensíveis. E como eles ficam insensíveis? Jesus nos diz: por causa da gula, da embriaguez, das preocupações da vida. Ou seja, exatamente o fato de nós mergulharmos naquilo que é o mundo das aparências sensuais, né? É importante você notar isso. Existem certas coisas que embotam a nossa inteligência. Quando a pessoa mergulha demais na realidade dos prazeres sensíveis, a inteligência da pessoa fica embotada. Ou seja, deixa eu usar uma linguagem mais popular, não fique ofendido não, mas quem vive um mundo sensual fica burrinho mesmo, entende? Você não é capaz de enxergar a verdade. Você vê claramente isso. Você vê, por exemplo, quando uma pessoa se entrega ao sexo desregrado, pornografia, masturbação, esse tipo de impureza, que a inteligência da pessoa diminui. E aqui eu não estou falando de inteligência sobrenatural, não. Eu estou falando até mesmo da inteligência da luz natural da razão. A pessoa fica tosca. É um fenômeno que se dá, claro, por causa das reações cerebrais. Ou seja, o nosso cérebro não foi feito para viver nessa sensualidade toda. Aprecie com moderação, né? Ou seja, claro, Deus nos deu comida, você pode sentir prazer na comida, mas a gula não. Deus nos deu a capacidade de beber, mas embriaguez não. Deus fez com que você possa se preocupar com as coisas da vida, mas viver numa ansiedade constante, agitado por todos os lados, isso não. Por quê? Porque a sua alma fica embotada e você é continuamente arrastado para fora. Outro dia eu estava atendendo um dos meus dirigidos espirituais e ele falava da dificuldade de rezar, né? Muita gente tem dificuldade de rezar e acha que, sei lá, é uma aridez, é que eu já rezei bastante, então já estou no estágio avançado. Mas você vai ver no fundo, quando você ali arranha o verniz, você vê que por baixo o que tem ali não é uma purificação de uma pessoa avançada, nada disso. A pessoa não está conseguindo rezar porque ela não está conseguindo ter contato com a própria alma. Ou seja, ela vai rezar e o único contato que ela tem é com o seu mundo passional, ou seja, com o cérebro. As agitações do mundo passional, porque a pessoa está aprisionada no seu ego afetivo, passional, carnal, material. É necessário que você tenha coragem de ascese, de renunciar a essas coisas, renunciar a esse mundo, essa embriaguez do mundo sensual, para poder então, inicialmente, dolorosamente, mas depois, alegremente se encontrar com você e se encontrar com Deus. Existe dentro de você algo mais profundo do que esta agitação do cérebro. Existe a alma, e na alma, um lugar onde Deus se encontra, o Espírito. É lá que nós precisamos ir. É lá que nós precisamos nos encontrar com Cristo.
Mas se nós estamos o tempo todo perdidos no mundo passional e sensual, não vai dar certo. Aí você vai perguntar: padre, então o que fazer? Bom, a primeira coisa, sobriedade. Nosso Senhor Jesus Cristo pede no Evangelho de hoje que nós estejamos atentos. Tomai cuidado, sobriedade. Faça um pouco de ascese, faça um pouco de penitência, tire um pouco essas distrações exteriores. Tenha coragem de silenciar para que você possa então mergulhar na sua alma e encontrar lá no fundo um Espírito, Deus, que quer falar com você. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.